Vamos voltar no tempo. E não é para um tempo bonito. Imagine o Brasil do século XVII, o som das correntes, o cheiro de cana queimada e o peso de uma terra construída com suor e sangue africano. Era o Brasil do açúcar, da colônia e da obediência. Mas lá, no alto da serra, existia um lugar que não obedecia a ninguém. Palmares. Um país dentro de outro país. Um grito cercado por silêncio. Palmares começou pequeno, como quase tudo que muda o mundo. Fugidos. Gente cansada de apanhar, de carregar ouro que nunca veria, de cavar buracos para enterrar os próprios mortos. Eles subiram, fugiram para o alto da Serra da Barriga, no que hoje é Alagoas, e ergueram o que a história oficial tentou apagar. Uma república negra, livre, organizada e autossuficiente. Um lugar onde cada tijolo era um ato de desafio. Mas a história do Brasil não gosta de quem diz não. E Palmares disse. Disse em voz alta. Disse por quase 100 anos. Palmares foi o coração da resistência negra. Era formado por vários mocambos, pequenas comunidades ligadas entre si, com plantações, defesa militar e um sistema político próprio. O maior deles era o Quilombo dos Palmares, liderado primeiro por Ganga Zumba e depois por Zumbi, o nome que atravessaria séculos. Mas não pense que era um bando desorganizado no mato, como muita gente gosta de repetir. Palmares tinha leis, comércio e diplomacia, fazia acordos com povoados vizinhos, trocava alimentos e produtos, acolhia indígenas e até brancos pobres. Era uma civilização nascendo nas sombras, só que uma civilização negra e livre, e isso, no Brasil colonial, era uma afronta. O governo português tentou apagar Palmares dezenas de vezes. Mandou bandeirantes, soldados, caçadores. Nenhum deles voltou com vitória. Em cada derrota, o mito crescia. Palmares resistia. As histórias corriam. Negros que lutavam como sombras, emboscadas que engoliam batalhões inteiros. Homens e mulheres que preferiam morrer queimados do que voltar acorrentados. O inimigo começou a ter medo do mato. E foi aí que decidiram acabar de vez. O governador de Pernambuco, cansado de ver o império passar vergonha, contratou Domingos Jorge Velho, um bandeirante conhecido pela brutalidade. Ele recebeu dinheiro, armas e liberdade para destruir Palmares. Nenhuma lei, nenhum limite. A ordem era clara: apagar aquele país negro do mapa. Zumbi sabia que eles viriam e preparou tudo. Transformou o morro em fortaleza. Cavaram fossos, ergueram paliçadas, esconderam alimentos e prepararam armadilhas. Homens, mulheres, crianças, todo mundo lutava. E quando o exército de Domingos Jorge Velho apareceu, o chão de Palmares virou fogo. Foram dias de batalha. O som dos tiros misturado ao das orações. As mulheres carregavam munição, os meninos traziam água e Zumbi, ferido, exausto, continuava na linha de frente. Não era só uma guerra por terra, era a guerra pelo direito de existir. O exército invadiu, queimou casas, destruiu plantações, mas não conseguiu quebrar o espírito. Dizem que Zumbi lutou até o último instante, que fugiu, que foi traído, que foi emboscado, que o capturaram ferido e o decapitaram no dia 20 de novembro de 1695, que a cabeça dele foi levada até Recife e exposta em praça pública para servir de exemplo. E serviu, só que do jeito errado. Porque o que eles queriam apagar virou fogo. Palmares virou símbolo, e Zumbi virou nome de rua, bandeira, feriado. Um herói para uns, uma ameaça eterna para outros. Porque Palmares é mais que uma história. É um espelho. Mostra que o Brasil foi construído sobre resistência, não sobre submissão. Que antes de existir independência, já existia liberdade. Conquistada à força, no alto da serra, longe do trono e da cruz. E o mais curioso é que por muito tempo ninguém queria falar de Palmares. Não tinha estátua nem escola com o nome de Zumbi. O herói que enfrentou o mundo foi empurrado para o esquecimento. Só no século XX, com os movimentos negros e os historiadores resgatando essa história, é que o país começou a olhar de novo
para aquele morro queimado e perceber o que ele significava. Palmares não é ruína, é raiz. Cada vez que alguém diz não à injustiça, é o eco daquele grito. Cada vez que o Brasil tenta esconder sua vergonha, o nome de Zumbi volta a aparecer, como uma ferida que não cicatriza porque ainda não foi curada. A história do Quilombo é a história do que o Brasil tem medo de encarar, que o povo preto nunca aceitou as correntes calado. E quando a gente lê os relatos dos colonizadores, os que chamavam Palmares de antro de selvagens, dá para sentir o medo nas entrelinhas. Eles não temiam armas, temiam ideias, temiam o exemplo. Porque se Palmares deu certo, se um povo escravizado construiu um país livre, o que mais o Brasil tentou esconder? O dia em que Palmares enfrentou o mundo não foi um dia só. Foi um século inteiro de coragem, suor e fogo. E essa chama ainda queima. Nos batuques, nas danças, nas palavras que resistiram, nas mãos que trabalham, nas vozes que não se calam. Palmares foi destruído com pólvora, mas reconstruiu-se na memória. E se você chegou até aqui, é porque essa chama ainda arde em você também. Então comenta aí, qual história da resistência negra você acha que o Brasil ainda não contou? Se inscreve, porque toda semana a gente vai reacender o fogo que tentaram apagar. E deixa o like para mostrar que Palmares vive, e a resistência também.